Olá, a gente está começando mais um episódio do Pode Alinhar, o podcast que traz aí diversos temas, assuntos diversos, leves, sobre estruturação da agência, de como ela funcionou nesses 9 anos até aqui. E hoje os nossos convidados são muito especiais também, nossos parceiros de negócios da OZT Online Business, o nosso financeiro do coração. Olá, Guilherme. Olá, Douglas. Olá, meninos. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Gente, boa tarde. Gostaria que vocês começassem se apresentando, então, né? A gente falou OZT, nossos parceiros, mas quem é a OZT? Quem são vocês? Primeiramente, né? Quem não tem número não tem nada, né? Já começa assim. Já começa, deixa. Então, sou o Douglas, né? O maníaco do Excel e do Power BI, né? Eu gosto de análise, curto estar conversando aí com os números, trabalhar, falar sobre gestão, identificar problemas e auxiliar a melhorá-los. E como negócio, né? Então, isso que eu gosto, temos a OZT na terceirização financeira e a Orizarte na consultoria em gestão empresarial. E eu sou o Guilherme, estamos já há 8 anos trabalhando na área financeira. O Douglas comentou de ser maníaco do Excel e do BI, eu peguei um pouquinho assim disso durante o caminho aí na trajetória junto com ele. Eu gosto de me considerar um resolvedor de problemas, então normalmente a gente analisa situações e tenta sempre pensar em soluções, né? A gente teve outro dia um papo, eu e a Josi, até a gente estava conversando sobre isso. A cultura aqui do pessoal na região aqui é de olhar para os problemas e pensar em soluções, né? E não ficar reclamando deles. Então, é algo que eu acho que motiva a gente, né? Dentro das empresas. E a OZT foi fundada há praticamente 5 anos, né? E a Alinhar é um dos nossos primeiros clientes, né, que veio a ser também nosso fornecedor logo em sequência. Então, a gente tem uma relação de parceria já bastante duradoura. E falando em resolver problema, né? A OZT, ela surgiu no meio de um problema, né? Exatamente. Quando surgiu a pandemia, A pandemia. Foi uma das soluções, né, que a gente encontrou de levar a gestão financeira para as empresas num momento tão delicado, né? Então, foi uma forma da gente resolver um grande problema. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, né, Guilherme, tu comentasse a respeito dessa questão de olhar para o negócio buscando soluções. Essa personalização, de fato, porque hoje em dia todo mundo diz, soluções personalizadas para o seu negócio. Mas virou até meme. Quase. Exatamente, mas olhar realmente para o negócio, procurar entender. A gente conversou no episódio passado com a Pamela sobre isso, a importância de realmente ter um nicho, de se preocupar de verdade, faz toda a diferença para o sucesso de uma empresa, né? Perfeito. Hoje, a gente tenta, claro, padronizar o máximo possível os processos que são feitos em cada nicho de atendimento que a gente tem. Hoje, na OZT, a gente tem o nosso ramo com mais parceiros, né, com mais clientes, é a área de agências de marketing, né? Então, o marketing é muito forte, mas a gente tem outras vertentes também, que são as associações empresariais ou entidades de terceiro setor, né? Além de associações empresariais, a gente atende CDLs, enfim, outros clubes privados, entre outros, e também restaurantes e área da saúde, né? Então, cada um tem as suas próprias personalizações, mas a gente procura trabalhar isso também de forma padronizada para a gente poder atender a mais clientes dentro de um mesmo segmento, o que facilita para nós e também melhora o que a gente entrega de resultado para o cliente, né? E é bacana essa padronização, mesmo que personalizada para o segmento, que tu dá a escala, né? E tu vai melhorando para todos, né? Porque se tu melhora em um processo, tu vai conseguindo padronizar para todos e todos os nossos clientes desse segmento vão evoluindo junto, né? Exatamente. E conseguiram chegar aí numa receita, não vou dizer uma receita pronta, mas uma receita única, exclusiva, que consegue atender todas as demandas desses setores atendidos. Uhum. E vai muito nesse processo de padronização, né? Então, é personalizado de acordo com alguns pontos, algumas especificidades de cada um dos clientes.
Mas, por exemplo, algumas coisas a gente não segue uma estrutura, né? Então, a importância de tu ter um bom processo, né? De ter essa linha, né? Pelo menos bem organizada. Porque depois, atender alguma demanda específica, alguma situação que é muito particular de cada cliente, fica mais fácil. Mas precisa dessa espinha dorsal do negócio para que consiga escalar. Porque senão é muito difícil treinar a equipe, é muito difícil de tu ter parceiros, né? Porque senão tu tem parcerias com vários tipos de softwares, no nosso caso, e daí fica muito complexo o negócio. Então, tu ter um negócio mais simples, até fica mais leve, né? De fazer com que ele cresça mesmo. No final das contas, todas as empresas têm contas a pagar, contas a receber, tem as suas contas bancárias, a sua movimentação bancária, a sua movimentação, algumas em dinheiro, outras não, mas todas elas têm essa base. Então, essa é a base do financeiro que a gente utiliza. Só que, claro, cada negócio daí tem mais ou menos movimentação, tem mais ou menos vendas, né? Pode, às vezes, ter vendas de valores muito grandes, mas em quantidades pequenas, ou pode ter várias pequenas vendas, né, de valores pequenininhos, mas que geram um volume enorme por causa da quantidade. Então, a gente tenta adequar o processo com essa base e dar o máximo de conhecimento possível para a equipe nesse processo de desenvolvimento deles, para eles poderem atender bem também todos os clientes, né? Então, que o Douglas disse, tem que ter uma espinha dorsal ali, tem que ter uma base, mas a partir disso, pequenas personalizações são realizadas para quase todos os clientes. E quando a gente fala, né, desses processos, todo mundo tem um contas a pagar e um contas a receber. Não importa em que estágio a empresa esteja, desde o primeiro dia essa estruturação é necessária. E começar do jeito certo é muito importante, né? Porque eu imagino a dor de cabeça que deve ser quando entra um cliente e aí uma conta é assim, a outra é assado, esse processo funciona de um jeito. Então, gostaria que vocês falassem, né, enquanto a gente fala de estruturação de agência, da importância disso, de começar certo e quando seria o momento certo. O primeiro dia abrir o CNPJ já precisa do serviço. O ideal, né, e até o nosso serviço, ele vai se adequando ao nível de maturidade da empresa. Então, tem empresas que no início elas precisam mais de um controle, né? Então, é mais o controle mais básico, né? Então, não é tanto análise, né? Tem algumas empresas, daí ela vai vivendo, chega num ponto que ela precisa de um poder de análise um pouco maior. Então, é olhar para aqueles controles, olhar para aqueles números e ver como é que eles estão e tirar algum insight dali. Depois disso, ela vai planejar, definir alguns planos de acordo com aqueles números. Então, é uma evolução. Então, vários clientes que chegam até nós, eles estão em estágios diferentes, né? E não é o problema estar iniciando ou estar muito na frente já há muito tempo e tudo desorganizado, né? É conseguir identificar em qual estágio que tu está e adequar o serviço para aquilo. Pô, vamos alinhar primeiro os controles, né? Agora, depois de alinhar os controles, vamos fazer uma análise disso e ver o que a gente pode mexer, o que nós podemos melhorar e definir algum plano de ação. Pode ser uma meta, né? Pode ser uma meta de faturamento ou uma redução de alguma despesa, mas consegue adequar de acordo com o nível de maturidade de cada empresa. Isso que o Douglas falou me lembra até o início da gente com a Alinhar, né? É porque ele comentou de níveis de maturidade dentro dos clientes. E lembrando de como foi o início da nossa parceria e da prestação de serviço até, a Alinhar já era muito organizada no financeiro. Tinha todos os controles, tinha, né, os seus clientes, já tinha movimento, né, acontecendo, já tinha pessoas trabalhando, e tudo isso estava evidenciado. Mas de que forma que era esse controle? Era feito numa planilha, né? Tinha as emissões de boleto, tinha as emissões de nota e o controle financeiro era todo feito em planilha, mas ele existia. Então, isso, muitas vezes, já é um grande passo. Para algum empresário que está começando hoje, às vezes, não tenho condição de contratar um BPO financeiro, mas ele consegue pegar uma planilha, tem N modelos na internet, consegue começar a registrar o que entra e o que sai de dinheiro. Isso já é uma grande coisa para depois a gente poder dar alguns passos adiante. Então, por exemplo, aqui no caso da Alinhar, já estava organizado.
foi muito mais fácil da gente absorver e trazer, fazer o onboarding, né, da empresa dentro do nosso funcionamento, porque já existia um controle. Então, facilita para nós, facilita para o empresário que já está acostumado a ter um controle e ele olhar que o controle pode evoluir também. Porque muitas vezes, se ele não tem nenhum contato com essa área financeira, realmente vai ficar mais difícil. Ele vai precisar aprender conosco para daí ele entender do que nós estamos falando. Quando ele já vem numa maturidade maior, ele anda a passos mais rápidos. Então, vai realmente dar maturidade de cada cliente no sentido financeiro mesmo. Ô, Gui, você falava ali sobre, às vezes você não tem condições de contratar um BPO financeiro, né? Mas vale lembrar que hoje, colocar alguém dentro do teu negócio, passar todos os acessos, treinar esta pessoa, estar em dia, ter um CLT para fazer todas essas operações, tem um custo aí, eu não vou dizer elevado, é o preço de mercado, talvez, mas assim, é um preço até maior, talvez, do que a contratação de um BPO, onde você vai ter todos esses serviços. E no nosso caso, a gente tem muito mais que um BPO financeiro de contas a pagar e receber. A gente tem de vocês uma consultoria, né? Perfeito. Então, nisso realmente faz bastante diferença. Hoje, a diferença de preço, muitas vezes, primeiro, para contratar algum CLT, tu teria que pagar pelo menos um salário de meio período. E aquela coisa, não tem profissionais bons da área financeira que aceitam trabalhar, às vezes, em meio período, ou mesmo que seja em período integral, por um salário mínimo, né? Provavelmente, a condição de mercado de buscar um profissional seria um profissional que está começando, que está aprendendo, que talvez está no início de uma graduação, e que está começando a entender o que é o financeiro. A diferença é que, realmente, quando contrata uma empresa de BPO, como a nossa, né, a gente já tem a experiência financeira há algum tempo, já tem a equipe que vai prestar esse serviço no dia a dia e tem uma estrutura onde uma pessoa consegue atender a vários clientes. Então, esse custo é diluído. E, dessa forma, torna-se muito mais acessível do que contratar um CLT. Para quem está começando, BPO pode ser um caminho mais fácil do que o CLT. Antes até o que eu falei é mais no sentido do, não tem dinheiro nem para contratar ninguém, né? Daí eu mesmo vou fazer lá o meu financeiro nas horas vagas ainda, porque a gente sabe como é começar a empresa, né? A gente não tem tempo para fazer muita coisa. Mas, nesse sentido, sim, quando a empresa já está pensando que precisa de uma organização financeira, que vai contratar alguém, contratar um financeiro chega a ser até 50% mais barato. Às vezes, até mais, ou às vezes um pouquinho menos. Depende do nível de profissionalização, depende do tamanho também de movimentação financeira que essa empresa tem. Que é a forma também como a gente precifica o nosso serviço, né? O volume financeiro, o volume de demandas que ela vai nos dar e a complexidade do negócio em si. Uhum. E a parte da consultoria, porque quando tu contrata, às vezes, alguém, né, qual é a experiência dessa pessoa? O quanto ela vai agregar, né, pro negócio? O quanto ela vai conseguir fazer com que o nível cresça das análises, dos controles. Às vezes a empresa não tem ainda nenhum tipo de controle definido, ou até tem, mas está subutilizado. Quando tu contrata um BPO financeiro, entra aí todo um processo já organizado, padrão, né, que a partir do primeiro mês tu já consegue ver os resultados. Então, a velocidade que tu contrata num BPO financeiro a um custo muito tranquilo, né, de absorver, ser muito mais baixo do que um CLT, o resultado é muito rápido. Então, é um atendimento profissional, são números de qualidade, uma análise que te dá mais segurança para o acompanhamento, uma visão de mais longo prazo, né, das finanças, consegue ver, vai aumentar o meu caixa, vai diminuir, como é que vai estar ali para frente. Então, tu consegue ter uma segurança muito mais rápida do que, às vezes, tu contratar uma pessoa que pode ter experiência ou não. E se é uma pessoa boa, quem garante que ela vai estar ali contigo mantendo o serviço? Então, pode acontecer, inclusive, né, dessa pessoa sair. Conosco, acontece das pessoas que estão na nossa equipe sair. No entanto, o nível de padronização e a organização faz com que os nossos clientes não sintam, porque vai ter outra pessoa que vai seguir o mesmo nível de atendimento e qualidade. Né? Processos, né, Douglas? Acho que uma empresa, quando ela tem processos, ela está estruturada, não respinga, qualquer mudança interna não chega a respingar no cliente, né?
Isso aí. E quando a gente fala, né, de questão financeira, mexe muito com a segurança, né? Eu vou ceder os acessos do banco para vocês, eles vão ver quanto eu tenho em caixa, e meu Deus do céu. Mas para nós, assim, eu acho que uma das certezas que a gente tem é o nível de segurança que isso nos passa. Sem essa contrapartida do pessoal ficar com medo de abrir, né, questões financeiras, para nós é a segurança que a gente tem de que as nossas contas estão organizadas, de que está tudo em dia, de que os boletos não vão ser atrasados, de que nada vai ser deixado para trás. Coisa que quem está ali, às vezes, no começo de uma empresa ou até mais tempo, gastar tempo com isso é muito oneroso. Você deixa de fazer outras coisas e está ali atrelado a essa burocracia, né? Então, quando a gente fala de estruturação, essa importância, essa segurança que o serviço dá, né? E a segurança, até bem no início do BPO, era algo assim que a gente notava que tinha uma barreira. Hoje até as pessoas, os empreendedores já veem que não é algo tão assim ruim, não é uma barreira, né? Porque hoje nós trabalhamos com os acessos aos bancos, né? Então nós precisamos ter acesso à informação e para todo o agendamento e toda a movimentação ainda precisa da aprovação do dono da empresa, né, do nosso cliente. Ainda quem está à frente da agência precisa dar um ok ali, né, até para estar por dentro do que está sendo movimentado, para que a gente não tenha carta branca e comece a movimentar a conta de uma forma que às vezes a empresa não saiba, né? Então, isso traz muita segurança e muita transparência também para o processo, né? Então, essa parte, principalmente de acesso aos números, né? Isso é um tabu, né? Para algumas empresas. No entanto, a gente nota assim, o quanto o pessoal já está se abrindo e também entendendo esse modelo, né? Que vem muito mais para agregar e passar ainda mais segurança, né? Pelo processo em si, como ele é construído, né? Do que, às vezes, né? Tu internalizar isso, né? E tal. Então, fica algo até mais impessoal, assim, né? Então, tu consegue tratar com muito mais profissionalismo mesmo do que, às vezes, tu tem interno, né? Tá fazendo um paralelo com o nosso serviço, né, Josi? São os acessos às contas que a gente precisa ter para o cliente. A gente precisa operar, né? São os acessos que a gente precisa, mas nada é feito sem o aceite do cliente. Da mesma forma, né, para trazer essa segurança e transparência, principalmente. É isso aí. Essa questão da segurança até é algo engraçado, assim, porque eu já indiquei o trabalho de vocês para uma colega de profissão e ela chegou para mim dizendo assim, Josi, mas como que eu vou confiar? Eu nem conheço. E aí ela é de uma outra cidade, obviamente. A gente tem um contato mais próximo, né? E ela me chegou, ela disse assim, olha, eu não tenho muito, mas se eu perder isso, como é que eu fico? Eu falei, calma, eles atendem as associações empresariais, então pode confiar, tá tudo certo. Eu acho que até essa questão da segurança, da forma como a gente trabalha, ela não é só para o cliente. Ela é para nós como empresa. Por quê? Hoje tem um procedimento de a gente programar as movimentações na conta, mas a gente não autoriza, que é o que o Douglas comentou. Então, sempre vai a autorização do cliente. Então, ele sempre, antes de realmente efetivar uma transação, o cliente vai receber lá no grupo de comunicação o que está sendo pago, qual que é a data de vencimento, né, a descrição, e se ele não reconhece alguma daquelas contas, ele não vai autorizar. E ele vai nos questionar. E a gente vai dizer, olha, isso veio através disso, a gente entende que é real e tal. Não, mas isso aqui eu não quero pagar esse mês, ou não vou mais pagar. Legal? Então, ele não vai autorizar aquele pagamento que foi programado e a gente tira ele das próximas programações, por exemplo. Mas isso é segurança para nós, até como empresa, para os nossos colaboradores não terem acesso. Porque da mesma forma que um CLT poderia cometer uma fraude dentro da própria empresa do cliente, né, um colaborador poderia cometer na nossa. Por mais que a gente confie 100% em toda a equipe, a gente sabe que, né, são coisas que acontecem no mundo, né? Então, não podemos ser alienados, a gente tem que restringir ao máximo esse tipo de comportamento. E, ao mesmo tempo, esse formato de atendimento, ele muitas vezes não é respeitado em outras empresas quando tem um CLT. Mas mesmo se fosse um CLT e esse formato funcionasse, ele traria um pouco mais de segurança para o empresário também. Então, claro, para nós é um diferencial a gente ter esse procedimento, dar segurança para a gente, dar segurança para o colaborador, dar segurança para o cliente,
todo mundo fica tranquilo de que as coisas vão acontecer da forma que elas precisam acontecer e todo mundo, né, pode dormir tranquilo que as contas estão sendo pagas, né? Mas é aquela coisa que eu sempre pergunto, né? Quem já se estressou, voltando um pouquinho no que tu falou, quem já se estressou porque esqueceu de pagar uma conta, né? Chegou hoje, sexta-feira, happy hour, e daí, esqueci de pagar o boleto, venceu a fatura do cartão. E daí agora só segunda-feira, vai cobrar 3 dias de juro, né, multa, enfim, e isso é o que a gente vai estar ali preocupado, focado em fazer e atender para não deixar o cliente pagar nada que é desnecessário e regradamente pagar tudo que é dentro dos seus prazos de vencimento. Então, né, o empresário pode ir para o happy hour tranquilo na sexta-feira. Pode ir. Até ia comentar, né, quando tá na agência, né, eu imagino que a agência é tranquilo, né? Não tem BO, né? Não tem... Deus, Não, coisa nenhum. boa. A pálpebra não tremeu hoje. Hoje, sexta-feira, hoje é. Meio-dia vocês não precisavam mais trabalhar, eu acho. Mas eu imagino que a rotina, né, do empreendedor brasileiro é atender o cliente, resolver os problemas, né, os pepinos, né, e daí tem a família, tem filhos, marido, esposa, situações ali que acontecem, o carro quebrou, tem bastante coisas boas e não tão boas acontecendo no dia todo, né, e aí no final do dia ainda a pessoa tem que lembrar, né, e tem que ir lá pagar e registrar na planilha, né, ou registrar no caderninho, ou fazer alguma anotação em algum software que ela não sabe nem mais onde mexer, porque são tantas telas e tantos botões, né, então acaba ficando tudo muito complexo, né, então a vida é tão corrida e ainda assim precisar cuidar do financeiro e se preocupar com isso, cuidar de um contas a pagar, esquecer um contas a pagar, tá lá dormindo, quase dormindo, daí de repente tá assim, acorda assim, nossa, aquele boleto, né, que eu esqueci. E daí já passou o expediente bancário, só amanhã com multa e juros. Então, se só amanhã não for sábado ainda. Então é essa tranquilidade que nós nos propomos entregar, essa segurança, mas essa tranquilidade de espírito, né? Problemas vão acontecer, eles continuam ali, mas o peso ele fica menor, né? Porque isso já está com a gente, daí essa responsabilidade. É aquela coisa de você focar naquilo que você é bom, né? Eu falo enquanto cliente, OZT, né? Que aqui a gente foca na gestão, nos processos, no atendimento ao cliente, e o financeiro eu realmente não me preocupo, né? Me preocupo na hora da reunião, de ver os números e tudo mais, mas te dá aquela segurança, aquela tranquilidade para operar naquilo que você é bom, né? Nós, né, a gente não faz o financeiro das nossas empresas, né? Porque a gente terceiriza, né? Então, com a nossa própria empresa. Com a nossa própria empresa, mas porque, com isso a gente tem tempo para atender o cliente, para prestar serviço, prospectar, pensar na estratégia e um monte de outras coisas. Se ainda tivesse que fazer o financeiro, né? Quantas vezes no início a gente... Não, nossa. Antes de nós começarmos com a terceirização, era um jogando pro outro, né? Douglas, tu fez? Não fiz. Que dia é hoje? Já é perto do vencimento. Faturamento o vencimento dos boletos dos clientes era dia 10. Aí é dia 8. Ninguém emitiu os boletos ainda. Putz, vamos ter que jogar para dia 15. E daí ficava... alguns, não vários meses, mas aconteceu. Porque a gente estava lá resolvendo a vida, muitas vezes, dos clientes na consultoria, que era a empresa que a gente só tinha até então. Chegava lá no dia 8, e aí? Fizemos? Não fizemos. Ele não fez, eu não fiz, e aí? Agora não. Depois que a gente criou a ZT e criou um procedimento, também agora tem alguém que olha, né, que olha para isso por nós e que faz o financeiro, tanto da Orizarte, que é a nossa empresa de consultoria, quanto da própria ZT. Né? Então, no dia 1º do mês, sem contar o software, no avanço do software, que também facilitou muito o trabalho, né, das automatizações que hoje em dia os softwares já proporcionam. Mas no dia 1º, alguns até a gente fatura no mês anterior ainda, no final do mês. Então, já está lá, né, no dia 1º do mês, normalmente já está lá o boleto para o cliente pagar com vencimento para o dia 10. Então, é a mesma coisa para todo mundo que é prestador de serviços, né? No caso da Alinhar, é a mesma lógica. É faturado no início do mês, de acordo com todos os vencimentos que tem. Então, não precisa mais pensar em nota fiscal, não precisa mais pensar em nada, a não ser que tenha algum serviço extra.
Então, né, daí esse vem num outro faturamento depois. Mas fora isso, começa o mês sabendo o que foi vendido já, né? Então... Eu gostaria de retomar um pouquinho antes, ali vocês falavam dessa questão de deixar boleto vencer, de uma confusão ali de pagou uma conta, às vezes pagou um boleto 2 vezes, né? Acontece. Mas essa questão dessa organização e de você ter alguém que é especialista nisso, cuidando disso e te orientando, traz também essa questão de identificar gargalos, de você conseguir realocar valores da maneira mais certa, de previsibilidade, de eu conseguir pensar na minha empresa a médio e longo prazo. Posso contratar? Posso fazer um investimento? Né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa vantagem, né, em termos de estruturação. Para quem ainda, né, se pergunta se precisa, né, tem uma agência, ele está fazendo tudo, está planilhando ali no Excel e às vezes pensa nessa questão. Eu tenho algo para comentar sobre isso, que até às vezes pode, em alguns casos, pode gerar uma certa desconfiança. Por exemplo, um cliente que é do mesmo ramo que outro cliente. E daí tem empresas que, eu não vou fazer o financeiro com eles porque já tem um outro cliente que é meu concorrente. Então, não vou fazer porque daí eles vão saber dos números dos dois. E assim... Isso, na verdade, não é nenhum problema, porque a gente não vai abordar os números de um cliente em específico. Só que isso ajuda a gente a dar mais base para os clientes. E quanto mais clientes a gente tiver no segmento, mais a gente vai conhecer sobre aquele segmento. Então, por exemplo, sobre as agências, a gente consegue saber mais ou menos uma média de margem de lucro que todas elas têm, de geração de caixa. E a gente pode trabalhar isso em percentuais, onde eu não estou dizendo nada que é especificamente da Alinhar ou de qualquer um outro cliente que a gente tenha nesse segmento. Eu estou falando em termos de percentual, onde para todo mundo, independente se a pessoa fatura 20 mil ou 100 mil ou 200 mil por mês, percentual é percentual, ele é igual, né? Se a pessoa ganha 10% sobre 200 ou 10% sobre 20, é 10%. A diferença, claro, é que, né, quem fatura mais vai sobrar mais no final do mês. Sabe, né? que eu pensei de ter um serviço assim, né, da OZT, de fazer uma pesquisa, né? Então, por exemplo, segmento de agências. Então, pegar um termo, né, com todas as agências, vocês autorizam, a gente não vai divulgar o número de vocês, mas participar de uma pesquisa para saber média de faturamento do setor, média de margem bruta, média de margem líquida, despesas com pessoas, só para ter um comparativo. Parâmetro, um benchmarking. Para tu saber o quanto tu tá, assim, né? O quanto tá acima ou abaixo daquilo. É o panorama das agências digitais. Isso, e assim, seria massa, né? Aí tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante nesse aspecto, é que assim, a gente já foi perguntado por alguns clientes sobre qual que é a margem ideal. Quanto que é a minha margem de contribuição, que é quanto eu tenho para pagar meus custos fixos, né? Quanto que é a margem de contribuição ideal para o meu negócio? E daí eu vou dizer, não depende. Mas é que eu fui lá no marketing, isso é um pouco comum. Eu fui lá num evento de marketing e daí veio o guru do marketing lá e ele falou que para o marketing a margem de contribuição tem que ser X%. Eu disse, cara, tudo bem, pode ser. E daí tem um outro colega que disse, eu tenho esse número lá na minha empresa, mas será que a qualidade desse número está sendo evidenciada? Tá? Realmente tem uma empresa que está fazendo isso? Ou a pessoa que está fazendo o financeiro, ela sabe o que ela está fazendo para entregar esse número de forma confiável? Porque qual que é a diferença do que a gente está fazendo? Todos os números são compilados seguindo o mesmo padrão. Então, a gente tem uma fonte de dados que é extremamente confiável e comparável. Muitas vezes a gente quer se comparar com os outros. Só que assim, a Josi pode chegar lá na rua e dizer assim, eu faturo 100 mil e a minha margem é de 40%. Ela falou. Quem que vai dizer que é verdade ou não é? Entendeu? Qual margem, né? A margem bruta? A margem líquida é do quê? Que margem é essa? O quanto? Eu não sei, as pessoas não sabem, mas as pessoas se iludem com números e com percentuais que são falados. Né? E daí você perde essa base de comparação, né? Ela fica frágil, né? Realmente. Perfeito. Então, o bom de a gente fazer esse tipo de comparação é que quando a gente faz um benchmarking de um cliente para outro, a gente sabe que somos nós que estamos apurando aquilo e que tem uma confiança dentro desses números por causa do procedimento que é feito para levantá-los. Então,
tem os registros, os números são confiáveis, a gente consegue levar uma informação sem comprometer nada do outro cliente, mas dá uma base para dizer, ó, Josi, Elaine, talvez o custo com pessoas podia até talvez estar mais alto, ou talvez já está muito alto e talvez tinha que diminuir um pouco. Então, essa separação... Um termo de marketing aí que eu não entendo nada. Eu fico, legal. Bonito, Legal, bonito. É de pôr na Eu parede. nem lembro eles, porque realmente eu não faço ideia do que vocês estão falando. Mas vale lembrar, claro, né? A gente tem aí um período já de parceria e nesse período também a gente entendeu e aprendeu muitas coisas, né? Então, assim, quando eu falo, eu não entendo de números porque eu sou de humanas, mas entendo que... Mentira, é um pouco mentira, né? Já É muito menos. mentira. Por quê? Porque nos negócios, se você não entende de números, né? Você Você quebra. E aí você começa a ver que não dá, né? Assim, falando agora muito inicialmente de agência, assim, né? Eu sempre falava, já no início, não dá para brincar de ter um negócio, né? Exato. E aí, quando você fala em gestão de negócios, obrigatoriamente você tem que saber ler os dados. Então, ok, você não lançar boletos, não emitir nota, mas você tem que entender do negócio. E para mim, uma coisa que sempre ficou muito clara é isso. Josi, estamos aqui, a projeção é essa, é assim, agora estamos no momento tal, para mudar esse cenário tem que fazer aquilo. Simplificar os dados, Simplificar os dados, exatamente. Falar de uma forma clara, né? E se colocar, na verdade, como a gente sempre comenta aqui, um parceiro de negócios, né? Não só uma empresa aqui. E nesse ponto, nós fomos amadurecendo também como prestadores de serviço, porque muitas vezes a gente falava e desligava o disjuntor no cliente, né? Então, às vezes estava falando ali em termos, às vezes, técnicos, né? E a pessoa, uma mosca ali, né? Tal. Então, teve um momento que a gente virou essa chave. Né? Então, de conseguir trabalhar um pouco a parte visual também, né? Começar a trabalhar, às vezes, até com relatórios um pouco mais visuais, né? Então, a gente está evoluindo nesse sentido. E a forma como trata alguns números, né? Então, identificar aquilo que também é importante para aquele cliente. Que para alguns clientes, às vezes, o faturamento, analisar a variação, por exemplo, é algo importante. Então, tentar ser o mais claro e o mais simples possível na comunicação. Né? E aos poucos o cliente vai absorvendo, né? Mas às vezes a gente tenta falar um monte de coisa, né? Uma análise vertical, uma análise horizontal, nessa margem aqui, não sei o quê. Daí é muita informação, né? Que não sabe o que mais está acontecendo. E o que é importante nisso tudo, né? Então, como na prática, deixar mais simples mesmo, né? Então, isso é um desafio mesmo. Então, que a gente tem vários níveis de maturidade de clientes nesse entendimento. Então, já teve clientes que falaram pra gente, olha, senta aqui do meu lado e me explica como se eu tivesse 5 anos, né? Uhum. Essa frase a gente usou algumas vezes já, né? Porque realmente, não entendo nada disso que vocês estão falando. Quando vocês falam faturamento, daí a gente começou, talvez a gente tenha que falar vendas. Faturamento é vendas. Tem gente que não sabe. Parece óbvio, né? Mas precisa entender, faturamento é o que você vendeu. Então, lá no teu DRE vai ter escrito receita bruta. É a venda. Isso é venda. Então, a primeira linha de toda a demonstração é a venda. Depois, começam a aparecer lá o imposto, o quanto sobra, daí os custos e assim vai. E aí você vê que faturamento não é lucro, né? Não, faturamento normalmente é mais ego do que lucro, né? Então, a gente... É aquela coisa, claro, quanto mais tu vende, mais a chance de tu diluir teus custos fixos, que é o que tu tem que pagar normalmente. Aluguel, né, folha de pagamento, energia, internet, água, enfim. Mas, em alguns casos, para tu vender mais, tu precisa sempre estar aumentando essa estrutura de custo fixo. E daí começa, às vezes, a não valer a pena. Então, são várias análises que têm que ser feitas de acordo com cada negócio, né? É literalmente isso. E o interessante é justamente a parceria, né, de contar com alguém que realmente entende, não só de números, mas de negócios como um todo, e até vocês comentaram dessa base de clientes que traz esse conhecimento, é justamente esse afastamento. Porque às vezes a gente está ali tão imersa no negócio, lidando com o cliente, tantas coisas, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não sei o que fazer. E aí ter alguém
de fora, que entende do negócio, que entende do nicho, que entende de números e dessas projeções, para trazer luz, às vezes, sobre essa questão, né? Olha, a gente entende que vocês têm maturidade financeira para daqui a 2 meses fazer isso. A gente orienta isso, a gente vê de outros clientes isso. Então, até nesse sentido, né, Josi, de tomada de decisão, de esclarecer, de ter ideias, de nichar, né, tudo isso, essa parceria, ela é extremamente importante pra gente. E agora deixa até eu fazer uma pergunta, né, já que vamos inverter os lados, vamos trocar ali, né. Vamos mudar os papéis aqui. Mas até, Josi, como é que foi quando tu tinha a outra sociedade, né? E daí tu comprou ali a parte da sociedade e para empreender sozinha. Então, qual foi o impacto, né? Até de ter o acompanhamento da OZT aí nesse processo, né? Então, tendo o financeiro terceirizado. Era uma das maiores preocupações no momento, né? Assim, comprei a parte da minha antiga sócia, né? Enfraqueceu o caixa, obviamente. Normal, né? E eu vou fazer o que agora, né? E ter, assim, tudo em dia, tudo certinho, nossa, foi essencial. Eu projetava uma coisa, né? E vocês são conhecedores de toda a história, de todo o processo. E chegou lá na frente, a gente viu que não precisou de nada daquilo. Então, eu estava preparada para os piores cenários, né? E vocês também nos prepararam para isso, e eu acho ótimo que aconteça. Porque a gente tem que sempre se perguntar, né? Dentro de um negócio ou de qualquer decisão. Vou fazer tal coisa, tá? Qual é o pior cenário que pode acontecer a partir disso? Né? Sempre tem o plano B, o C. Exatamente. E No ali a alfabeto. gente entendeu que não era tão ruim assim, né? Então, ter esse apoio foi crucial. Porque eu sozinha, naquele momento, tendo que lidar com todo o processo, porque tudo bem que foi tranquilo. É um estresse, tudo bem que foi, assim, né? Tranquilo aí, tá? A divisão. Mas assumir o negócio 100%, tomar frente das vendas, que era algo que até então não era algo que eu fazia, né? E cuidar da parte de gestão e finanças e tudo. Então, ter esse suporte foi muito positivo. E eu sempre reforço isso em todas as minhas falas, especialmente dentro das associações empresariais, porque somos todos aqui crias do associativismo, né? Do quanto as parcerias vindas, principalmente do associativismo, fizeram a diferença para mim naquele momento, né? Então, foi lá que eu fui buscar apoio, ajuda, parceiros de negócios e que nos trouxeram até hoje onde estamos. E o que eu acho legal até na fala da Josi é que e isso é um padrão que a gente percebeu onde a gente conseguiu entregar mais resultado para o cliente, ou às vezes até a gente não conseguiu entregar resultado. Porque o trabalho de assessoria, ele não é uma consultoria, ele é uma assessoria, né? A gente faz pelo cliente. Então, nesse trabalho, a gente depende também do cliente em alguns aspectos. E tem perfis que, às vezes, não casam com esse formato. Porque a pessoa, primeiro, toma a decisão e executa, e depois ela traz a informação e comunica pra gente. E daí, não tem mais o que a gente fazer. Porque se a gente fosse orientar diferente, agora já está feito. Então, onde normalmente a gente entrega mais resultados, e aí tem a ver com isso que tu falou do associativismo, curiosamente, porque é um perfil de empresários que permeia essa área das associações empresariais. Normalmente são empreendedores que eles estão preocupados em crescer, se desenvolver, e eles têm mais cautela nas decisões. Então, nesse momento, vou comprar, mas quanto vale? Quanto que eu posso pagar? Quanto que eu tenho que tirar do meu caixa na pessoa física? Em quanto tempo será que eu posso parcelar o pagamento se eu tiver? Eu preciso pensar nas possibilidades, nos cenários e projetar isso antes de decidir. Antes mesmo de tomar a decisão. Então, quando a gente percebe também que o empreendedor tem esse perfil, facilita muito o nosso trabalho. Por isso que até hoje, apesar de a gente ter os nichos mais fortes, eu sempre reafirmo que o cliente perfil da OZT, o nosso cliente ideal, ele é o empreendedor que quer se desenvolver, que quer crescer. Porque hoje a gente tem empreendedores de todas as idades e tem empreendedores de ambos os gêneros, tem empreendedores
que faziam controle no caderninho. Alguns ainda utilizam o caderninho e mandam foto do caderninho para a gente. E funciona muito bem. Outros usavam planilhas, outros não tinham nada. Outros já tinham um sistema, então são vários níveis. E muitos deles têm crescido, mas tem um padrão, que é justamente essa questão de cautela na tomada de decisão. E eles nos entendem como um apoio. Então, antes deles decidirem, eles nos perguntam a nossa opinião. Via de regra, os clientes onde aconteceu diferente não andou tão bem, né? Ou não andou mesmo. Então, para nós, isso é muito legal. E aqui com a Alinhar, desde o início, isso funcionou muito bem, né? Tudo que a Josi ia tomar de decisão que afetava o financeiro, posso comprar isso? Dá para comprar aquilo? Dá para investir nisso? Será que a hora dá? E a gente, acho que dá. Mas, faz assim. Faz parcelado, faz isso, faz aquilo. Mas eu não gosto de parcelamento. Mas não vai pagar juro. Então, e daí tem aquela questão também da gente ensinar e quebrar alguns credos. Porque tem gente que não gosta de empréstimo, tem gente que não gosta de parcelamento, quer pagar tudo à vista. E tudo bem, mas muitas vezes não precisa. E a gente orienta, e a gente vai dizendo, não, tu tem possibilidade de fazer isso de uma forma diferente. E a gente dá segurança que isso funciona. Então, ajuda no dia a dia, o empresário fica mais tranquilo e nós conseguimos também entregar um resultado melhor no final das contas. Até essa questão que tu comentou, né, Gui, de cautela na tomada de decisão, é entender que fazer o inverso vai tornar a decisão muito mais fácil. Porque aí você vai ter todas essas variáveis, vai ter todas essas considerações do que você decidir, às vezes, baseado em vozes da minha cabeça, né? Essa é a importância dos dados. Aí, até um cliente recente, ele comentou de dormir a ideia, né? Porque às vezes a gente vai no impulso também, né? Então, boa essa ideia, então assim, às vezes tu consultar a OZT ali para uma decisão, mesmo que talvez o retorno que a OZT deu não vai ser aquilo que tu vai usar, mas pelo menos fez tu pensar um pouco mais ali, né? Refletir, né? Refletir, e daí tu vai entender, não é bem assim, e talvez eu não vou dar conta de pagar essa nova despesa fixa aqui que eu tô... que o vendedor me vendeu muito bem e eu quero comprar, mas, né, então, eu consegue pelo menos pensar, os impactos e tal, e daí tomar uma decisão mais acertada, né? Não, e aqui a gente não faz absolutamente nada. O que o Gui falou é muito real. A gente não toma nenhuma decisão sem consultar, né? Até porque tudo que pode... sério! Verdade. Tudo mesmo, né? Quando foi para montar este estúdio, inclusive, meninos, podemos... Como é que estamos? Tivemos uma ideia, a gente quer ouvir vocês agora. E o Douglas, naquela época, ele não sabia que a gente tinha que dormir a ideia, então eles deixaram, tá? Estamos aqui. A gente já foi consultado para saber se podia comprar um ar-condicionado. Sim. Entre outras coisas, várias vezes. Então, só que assim, normalmente todos os empresários que tiveram esse padrão de comportamento, as empresas apresentam um resultado no final do mês, né? Então, eu entendo que é um padrão de comportamento positivo. Eu brinco que aqui... Brinco não, é fato. Eu não tomo um cafezinho sem tirar uma foto e mandar... Já virou um OZT. hábito. Porque eu presto conta, se eu gasto no cartão corporativo... Ao contrário dos nossos políticos maravilhosos, né? Cartão corporativo tá aí. Se eu gasto no qualquer coisa, juro, um cafezinho, eu presto contas. E Josi, assim, o quanto, às vezes, até empreender para algumas agências é solitário, né? Então, às vezes eu tenho ali os colaboradores, eu tenho líderes, né? Mas com quem eu vou conversar sobre negócios ou falar sobre os meus números tão abertamente, né? Então, ter esse apoio para falar sobre os números para uma pessoa que vai olhar aquilo de uma forma bastante técnica, assim, sem ficar julgando. Tá com prejuízo e tal, precisa melhorar aqui, né? Sem falar... Nossa, que faturamento, né? Tipo, não assim, né? Tipo, olhar de uma forma bastante técnica, né? Então, ter essa companhia, né? Então, que é o que nós nos propomos, né? Não é simplesmente fazer um contas a pagar ou a receber, mas é esse companheiro financeiro, né? Essa pessoa que vai estar ali te dando esse suporte, né? Então, e quando tem sociedade, às vezes até para alinhar os entendimentos
empreendimentos, né? Então, é bom para quem está sozinho, para quem tem sociedade, é bom para todo mundo. E nesse sentido da sociedade é interessante, inclusive, para passar transparência para os dois sócios. Porque os dois têm os mesmos acessos, os dois têm a mesma informação e os dois sabem que não é nenhum nem outro que está fazendo, que é uma empresa que também tem que zelar pela sua própria reputação, porque senão, né, vai afundar no mercado, tem que fazer as coisas direito porque precisa, né, e porque é para transmitir essa confiança, essa segurança para o mercado. Então, olha para os números, não, realmente é isso aí, e faz sentido, porque tu acompanha as tuas vendas, tu acompanha os teus custos, tu sabe que o empresário sempre tem um feeling de que está indo bem ou está indo mal, ou ele tem o feeling. Só que quando a gente tem o número, e o número é frio, e eu e o Douglas temos algo em comum que nos fez ser sócios, já nos faz ser sócios há 8 anos praticamente, é que a gente é muito frio. E a gente olha muito para os números sem um sentimento atrelado a eles. Então, claro, às vezes quando o empresário está um pouco chateado porque o resultado não foi tão bom, eu sempre procuro dizer, cara, beleza, não foi tão bom, mas dá para melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes, o resultado foi bom, mas tem gente que tá chateada porque, 5% de margem líquida no final do ano é um resultado muito ruim para tu trabalhar o ano inteiro, faturar, se estressar e só sobrar 5%. Daí eu sempre faço a ressalva. Tudo bem, a gente pode melhorar, mas veja, ou o tanto que você cresceu esse ano, olha tudo que você investiu e perceba que às vezes, o momento da economia, quantas empresas apresentaram prejuízo? Quantos quebraram? E a gente está ali crescendo e apresentando resultado, crescendo e apresentando resultado positivo. Então, às vezes eu procuro estimular os empreendedores a comemorar mesmo pequenos feitos. Então, apesar de ser frio, em alguns momentos a gente até traz um certo calor para os números, acalento, essa palavra é melhor, para realmente fazer o empresário continuar motivado. Porque ele precisa continuar motivado e às vezes isso que o Douglas falou, é um apoio que faz com que ele realmente continue com sede lá no dia a dia de fazer as coisas melhorarem, de fazer a empresa evoluir. Inclusive, aqui já aconteceu, né? Em determinado momento de eu ficar olhando para quanto faturei, quanto saiu e quanto entrou. E a gente chegar num determinado momento e dizer, gente, pera, vamos reavaliar tudo. E o Gui chegar para mim e falar, Josi, vamos avaliar pela perspectiva de crescimento, né? E aí chegamos numa porcentagem ali, que como você mesmo falou, e eu lembro muito das tuas palavras, de dizer assim, olha, tem empresa XX, assim, maiores, né? Que não cresceram, margem, que não tem essa margem. Então, assim, às vezes a gente olha tanto para o número final e esquece desses pormenores, né? Perfeito. E todo o negócio está num contexto, né? Então, às vezes tu vai investir e tal, pode ser que o negócio dê um passo para trás para depois ir melhor, né? Então, é esse planejamento, né, que todo empreendedor, toda empresa precisa estar acompanhando, né? Porque não é sempre que tu vai estar toda, né, na velocidade crescendo, né? Eu tenho uma comparação, uma analogia que eu acho bastante bacana, assim, é que tu vai, subindo vai subir uma montanha, tu sobe, né, descansa um pouco, depois vai mais um tanto, descansa, olha a paisagem, vê, analisa, vê, o quão é bonito, vê o caminho que tu fez, sobe mais um pouco e vai evoluindo, né? Então, na empresa também é assim, né? Então, tu vai... Ali. Aproveitar... Esse aqui, ó. Tu tá subindo, tu tá fazendo um baita esforço para subir. Depois que tu subiu, tu quer aproveitar um pouco de tempo e tu vai começar a andar numa linha onde tu não tá crescendo, dar uma estagnada, até tu recuperar o fôlego e decidir crescer de novo. E depois, de novo. E assim tu vai, é uma escada. É literalmente uma escada. Onde tu decide os momentos em que tu vai fazer mais esforço e os momentos onde tu vai fazer menos esforço. E querendo ou não, o crescimento ele gera caos, né, nos negócios. Exatamente. Né? Então ele gera desorganização, ele gera... Então, às vezes eu tô ali colocando o cliente para dentro e daí preciso contratar uma pessoa, mas para contratar a pessoa preciso treinar e tal. Então toda aquela... Daqui a pouco eu não sei contratar a pessoa, preciso contratar um coach para me ajudar a fazer processo de recrutamento e seleção. E a pessoa tá treinada e a pessoa sai. Isso aí. Então, não, isso não acontece. Não. Aí mercado, que negócio? Hoje
Tá sobrando profissional. Uhum. Uhum. Todo mundo tá muito satisfeito, ninguém reclama de Graças a Deus. É só rotatividade. esperando nós ligar para contratar, né? Sim. Uhum. Disponibilidade. Todo mundo lá em casa esperando, assim, né? Mochilinha Sim. nas costas. Douglas Gui, a gente poderia ficar aqui, assim, horas falando, porque a gente tem assunto. A gente tem muito gente tem. assunto. Muito assunto. Mas nem chegou no Pior, futebol, né? financeira, Não, né? esse assunto não pode. Eu vim de azul, em homenagem. Eu troquei de roupa, né? Tava de azul antes, troquei. Futebol é um negócio que tá proibido aqui nesse Não, aqui não podcast pode. hoje, porque assim, porque a gente tá aqui, né? A gente tá em maioria, mas não estamos podendo falar muito sobre. Mas Então, assim, independente, estamos sempre juntos. É isso aí, é isso aí. É importante Onde acreditar. onde estiver. Para finalizar a nossa conversa, obviamente que a gente vai se estender daqui para frente, né? Vamos trazer um cafezinho aqui, mais um cafezinho, ele pede o quê? Uma xícara, né? Olha. Então, eu queria presenteá-los com a nossa xícara do podcast. Um agrado para que vocês lembrem deste momento de troca de informação. Tem meu nome. Não acredito. O que é isso? Eu ganhei balinha. E tem balinha também. Exatamente. Aí, ó. Deixa eu mostrar lá. Olha aí, ó. Crie, comunique, conecte. Muito bem. Muito obrigado, viu, moças? De nada. Para que vocês lembrem deste momento e também, né, da nossa parceria, de tudo que construímos até aqui. Somos, de novo, né, sem rasgação de seda, somos muito gratas por todo o acompanhamento que vocês continuam fazendo com a gente, né. Reforço que a gente não toma decisões sem consultá-los. Isso é muito bom, Isso é muito diga-se bom. de passagem. Espero que continue assim, né? E assim nos despedimos, né? Passo a palavra para vocês, da última palavra final, para a gente ir para o nosso coffee e para falar daí de futebol, de política, de associativismo e de tantas outras coisas que roda por aí. Inclusive, a caneca, né, é um desejo de muito café e muita conversa boa. Então, É verdade. É verdade. Mas então, só agradecer vocês duas, meninas, por realmente estarmos aqui hoje conversando. É sempre um prazer, né? A Elaine é mais recente, apesar de já estar há algum tempo na Alinhar, mas a Josi a gente já conhece há muitos anos, né? Inclusive, a Josi e a Estela foram uma inspiração à época da Alinhar para a gente dar os primeiros passos até, inclusive, com a própria OZT, né? Verdade, foi lá no escritório no dia. Exatamente, Isso, a gente foi lá no antigo escritório da Alinhar, a gente conheceu a história, né? Através do núcleo de jovens. E teve todo o envolvimento, muitas AGOs, né? Muitos casos aí. E então, contar que vocês são inspiração pra gente, a empresa de vocês, ela tem crescido muito e a gente sabe que é porque vocês estão dando sangue, estão, né, querendo crescer no dia a dia e que vocês nos veem como um instrumento para ajudar vocês a alcançar o que vocês querem. E a gente quer continuar entregando o nosso melhor para fazer realmente vocês serem propulsionadas, né, e alcançarem todos os objetivos que vocês têm com a empresa. Então, parabéns pelas empreendedoras que vocês são e obrigado pelo convite. Massa. Então, é legal essa lembrança, né? A gente conhecendo o case de sucesso já da Alinhar, antes ainda nós não tínhamos a OZT, Verdade. e depois ali do case ficamos lá fora ainda, né? Horas conversando Nossa, nós na ficamos rua, em pé na rua, na frente da igreja à noite, Sim. falando até umas até 9 horas tarde. conversando. essas melhores conversas. Ficou um tempo lá conversando. Não, e eu lembro muito bem, né? A gente já tinha ali a organização financeira daquele jeito, nas planilhas, né? E da gente dizer realmente assim, não, vão que a gente é cliente já na hora, assim, pode começar amanhã. Cara, o quão é legal isso, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, eu vou numa palestra ou numa associação, vão surgir os negócios e vão brotar, assim, né? E, cara, o nosso associativismo é muito disso, né? Pô, tu ir lá e visitar um amigo, conhecer o negócio, trocar ideias. Nós temos histórico, né, na OZT de conhecer clientes dando carona, né? Então, essas coisas que vão surgindo, né? E que parece ser meio que ao acaso, né? Mas é esse momento de conexão, né? Então, eu vejo que... Connect. Viu? Então, isso que nós fizemos aqui, de certa forma, fortalece, né, a conexão. E eu agradeço bastante.
E dou uma dica, né, para todos que estão aí, né, terceirize o financeiro. Tenha Terceirização é vida. tenha a companhia querida, né, principalmente minha, não tanto do Gui, assim, né. Estou mais ausente. Não por Pelas personalidade. escolhas Também. Também isso, pela escolha, ótimo. Eu acho que, estatisticamente, é mais fácil a pessoa gostar mais de mim. Agora eu que tô... Obrigada, Estatisticamente, como 75% aqui, ó. Mas aqui não representa o Brasil, né? É porque a pesquisa está enviesada. Ah, claro. Não, e assim, né, eu quero deixar claro, Guilherme, que aquela pesquisa, a gente está falando, é uma pesquisa quantitativa, não é qualitativa, por isso aquela colocação. Tá. Entendi. Tem que analisar todos os pormenores. Douglas, Guilherme, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? Eu acho que, como a Josi falou, não é rasgação de seda, nada. A segurança que vocês dão pra gente poder cuidar dos outros detalhes da vida de empreendedora é essencial, né? Acho que traz toda a segurança que a gente precisa, traz a paz de espírito, né? E para que a gente possa realmente administrar os negócios. E se eu posso dar uma dica para você aí que é empreendedor, às vezes é urgência ou tem uma agência mais estruturada com uma equipe, em ambos os casos é um serviço essencial. E quando for procurar um serviço, né, nesse sentido, que procure então alguém que te entenda, que se importe de verdade e que realmente te traga essa segurança. Porque contar com parceiros de verdade, assim, né, com pessoas com quem você pode contar, tem esse olhar técnico, mas que também se preocupa com o sucesso do teu negócio, faz toda a diferença. Se você quiser acompanhar os outros episódios do nosso podcast, é só acessar, né, YouTube, Spotify, todas as plataformas, e também continue nos acompanhando nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até mais! Até! Pô, tem um negócio que eu podia falar que é legal ainda. Pode falar ainda? Pode. Voltamos! Diga lá. Que é bacana, nós temos alguns casos, né, principalmente quando está à frente da agência uma mulher, né, que engravidou e tal, né, então o relato, né, dessas mulheres no sentido da segurança e de tu se organizar, fazer o planejamento, né, para o financeiro, para esse momento conseguir aproveitar mais o filho, né, então conseguir não se preocupar com isso, né? Então é um momento, talvez um dos mais importantes, né, da vida da mulher, o nascimento dos filhos, né? Então nós temos empreendedoras, né? Então que estão passando e passaram por isso e que a gente fez tão parte, né, da vida dessa mulher, né? Quase foi convidado para padrinho. Que deu Mentira, tá, um suporte, né? Por pelo menos assim, nasceu, pôde curtir o filho e tal, né? E as coisas estavam alinhadas, planejadas e organizadas. Não né? ficou com nenhuma conta em atraso, não ficou com nenhuma dívida, não pagou nenhum cartão de crédito atrasado, tá tudo certo. Até mesmo nesse sentido, né? Estamos nos preparando para a minha licença maternidade e eu sei que a Josi vai ficar muito bem assistida. É diferente se a gente tivesse que se preocupar de estar nesse período, como é que vai ficar isso. A gente tem outras demandas, outros processos para dar conta. Isso seria mais uma coisa para a gente se preocupar. E não ter essa preocupação é muito importante. Isso é estrutura, né? Estrutura de negócio, processos bem organizados, então é indiferente. Fará falta, obviamente, né? Fará falta neste período. Não vou dizer que não, né? Mas entenda que as coisas, elas continuam, né? Com segurança, acontecendo e caminhando. Perfeito. Agora sim, até o próximo episódio. Não,